As origens esotéricas das festas juninas. Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 4 de junho de 2026. O objetivo deste canal continua sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras às 6 da manhã. O link do Débora Histórica está na descrição de todos os programas, que é a apresentação. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Hoje vamos saber sobre as origens esotéricas das festas juninas, vídeos que gravei também em 14/6/2018, mas hoje eu vou regravar. E essa história pertence à tradição das nações. As chamadas festas juninas não são meros festejos trazidos por portugueses católicos ao Brasil, consagrados a alguns dos principais personagens da cristandade, João Batista, Antônio, Pedro, mas uma comemoração cósmica antiquíssima que merece ser estudada aos olhos da gnose, assim como o Vesak, uma festividade dos povos budistas de todo o planeta. Dá-se na lua cheia do mês de Touro. Nesse momento em que a Terra passa pelo signo de Touro, é que a humanidade recebe um eflúvio de forças divinas do Buda cósmico como uma espécie de incentivo e choque espiritual para nosso despertar superior. Então, quando se fala de João Batista, Antônio e Pedro, lembra da musiquinha de que fazia nas festas? Hoje deve ter no interior, aqui em São Paulo eu acredito que não tenha. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir para o altar. Então, isso é uma tradição da festa junina aqui no Brasil. As fogueiras juninas sempre foram festas sagradas onde se acendiam os fogos novos em todas as grandes culturas solares, desde os astecas, com suas festas chamadas de renovação do fogo novo, até os celtas, romanos e hindus. Essas festas têm relação com o Sol e suas posições no céu, nos propiciando mais ou menos luz, maior ou menor possibilidade de renovação da vida por meio do cio dos animais, do plantio e colheita do trigo e outras plantas, sementes e frutas, e do uso da energia criadora para o renascimento espiritual do homem. Isso nós estamos falando sobre as festas no hemisfério norte, ok? Que é a entrada da primavera. Os fogos que celebramos durante as festas de junho não são mera adoração supersticiosa como os céticos creem, mas festas sagradas comemoradas por nossos remotos antepassados da Stonehenge, templo circular dos druidas, as pirâmides maias e astecas, verdadeiros templos de adoração aos deuses do sol ou pitres solares, devido à influência cósmica do sol sobre a dinâmica da vida na Terra. O dia 21 de junho e dias em seu entorno é celebrado no hemisfério norte, como eu falei, como o dia mais longo do ano. Definitivamente não é um dia como os demais, pois a natureza
o homem e as estrelas, se dispõem a celebrar uma festa carregada de grande poder e magia. Diz a tradição gnóstica que é nesse período que o mundo astral e o físico estão em contato mais íntimo, permitindo que as pessoas do campo vejam com mais facilidade as fadas, os duendes e demais seres mágicos. Esses seres especiais e seus guias, os devas da natureza, andam soltos pelos campos e é por isso que os agricultores sempre renderam graças à divina Mãe Natura, oferecendo-lhe os primeiros frutos, as primeiras sementes e acendendo os fogos da renovação. Este é o momento perfeito para suplicar mais fecundidade à Mãe Terra, a Pachamama dos Incas, para que se possa armazenar alimentos para passar o outono e o inverno. A celebração dos solstícios de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no sul é tão antiga como a própria humanidade. O grande mestre clarividente da Sociedade Teosófica, Charles Leadritter, falava extensamente sobre os rituais atlantes aos 7 deuses, dos quais o mais sublime era o consagrado ao Sol. Para quem não conhece, aí está a fotografia dos fundadores da primeira sociedade teosófica, Helena Blavatsky e Henri Steele Olcott. Isso daí fui eu que coloquei, tá? Eu que acrescentei no texto. Em princípio, acreditava-se que essa data era o último em que o Sol se manifestaria plenamente, o dia mais longo do ano, pois depois dessa data os dias são cada vez mais curtos, até que perto do dia 25 de dezembro, quando o Sol começaria a se manifestar novamente com todo o seu esplendor, dando novamente vida e vida em abundância. Não é à toa, que os antigos gnósticos escolheram esse dia, 25 de dezembro, como a data do nascimento de Jesus, o Cristo Sol. Tudo isso, gente, é interno, não é físico, não é as pessoas físicas, o Jesus físico, é aquilo que habita dentro de você, o Cristo Sol que habita dentro de você. Por isso que é uma renovação, a renovação sua. Por essa razão, nessa data, são acesos fogos e realizam-se danças de toda classe ao redor do fogo para simbolizar a paciente espera do retorno do poder solar. Em tempos remotíssimos, acendiam-se fogueiras no topo das montanhas, ao longo dos rios e riachos, no meio das ruas e na frente das casas. E é por isso que hoje acende a fogueira. Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, cuidado que a fogueira já queimou o meu amor. Isso daí é trazido aqui para o Brasil, Organizavam-se procissões com tochas e se faziam girar rodas de fogo colina abaixo e através dos campos. E na China, os fogos de artifício e sua pólvora eram queimados. Isso tudo também com o intuito de exorcizar as entidades negativas que se aproveitavam da maior abertura dos portais astrais nesse período. Os sacerdotes também faziam os participantes realizarem danças circulares ao redor dessas fogueiras mágicas, além de fazê-los saltarem sobre elas, com o intuito de serem purificados e protegidos das influências negativas e assegurar em breve o renascimento do Sol. Essa pula fogueira iaiá, as pessoas fazem brincando, mas não tem o conhecimento esotérico do significado de pular a fogueira. Nos antigos mitos gregos, especialmente nas tradições de Eleusis, os solstícios eram chamados de portais. O solstício de verão era chamado de portal dos homens, porque se venerava a Mãe Natureza, a Virgem Mãe,
que alimentava o ser humano com suas sementes sagradas, e o solstício de inverno era chamado de Portal dos Deuses, porque era nesse momento que os deuses do Sol e depois o Cristo Sol desciam à Terra para salvar a humanidade. E é por isso que eu comento também que quando se fala de Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, que muitos seres foram cristificados ou receberam a iluminação, a cristificação, assim como o Buda que está dizendo neste relato. Os solstícios ou os equinócios são altas concentrações de energia cósmica solar, e os altos iniciados conheciam o poder regenerativo de tais datas. Por isso, criaram-se festejos, fogueiras, rituais, procissões, danças tântricas e muito mais, em honra ao Cristo cósmico e à Mãe Divina. Um mesmo sentimento de amor a Deus sempre foi compartilhado por povos solares, mesmo que afastados entre si pelas distâncias. Então você vê que a Mãe Divina, os católicos colocaram como Maria. Vejamos o caso dos incas, verdadeiros adoradores de Inti, o Cristo Sol. Os dois festivais primordiais do mundo incaico eram o Capac Raimi, o Ano Novo, que tinha lugar em dezembro, perto do dia 15, e o que era celebrado todo dia 24 de junho, o Inti Raimi, a Festa do Sol, na impressionante esplanada do Sacsayhuamán, muito perto da cidade de Cusco. No mesmo instante da saída do astro-rei, o Inca elevava os braços e exclamava, como está aí na figura: ó meu sol, ó meu sol, ó meu sol. O aspecto espiritual do sol, ou seja, o mesmíssimo Cristo cósmico dos essênios e gnósticos, envia-nos teu calor, que o frio desapareça, o frio lunar do ego. Os povos Inca, Quechua e Aymara têm êxtase e alegria. Seguiam o Inca em sua adoração ao sol, durante todo o apogeu do Tahuantinsuyo. Entre os sagrados druidas havia a celebração céltica do Beltane, que se celebrava diversas vezes ao ano. Esse nome significa fogo de Belenos, ou belo fogo. Durante a Beltane, os sacerdotes magos acendiam fogos que, depois das primeiras oferendas em honra ao Belenos, ou o Cristo Sol, faziam passar o gado e depois as pessoas do povo para purificá-los e defendê-los do mal, das enfermidades ou do mau destino. Enquanto passavam perto das fogueiras, os sacerdotes e sacerdotisas, os druidas e as druidesas, rogavam aos deuses do sol, da natureza e do fogo para que o ano continuasse sendo frutífero, e para isso oferendavam o que eles tinham de melhor, ou seja, os primeiros frutos de cereais que eles colhiam. Vou até comentar outra coisa aqui. Quando você oferece alguma coisa para alguém, as pessoas que oferecem as coisas para as entidades, tem que oferecer o melhor. Não pode oferecer, sobrou, vou dar, ou esse tá ruim, vou dar. Não, tem que fazer o melhor. Outra das raízes de tão singular noite há que se buscar nas festas gregas dedicadas ao deus Apolo, que se celebravam no solstício de verão, acendendo grandes fogueiras de caráter purificador. Os romanos, por sua parte, dedicavam essas festas também a Minerva, a deusa da sabedoria, onde tinham o costume de saltar 3 vezes sobre as chamas. Os romanos também atribuíam poderes muito especiais às plantas medicinais que eram colhidas pelas vestais,
que são sacerdotisas gnósticas adoradoras de Vesta e a deusa do fogo. O cristianismo gnóstico foi muito esperto em adaptar tais festividades ditas pagãs e nomeá-las em seus calendários. Então aí está a figura do Festival do Fogo Novo entre os astecas. A Santa Noite de São João Batista, celebrada na véspera do dia 24 de junho, é uma das datas mais místicas e tradicionais do calendário. Ela marca o nascimento do profeta e, no folclore e na tradição católica, é conhecida por sua atmosfera de luz, fogueiras e portais espirituais. É uma data profundamente mágica em que nenhum iniciado deve perder as oportunidades de realizar rituais, missas, práticas mágicas, como a do feto macho, tão divulgada pelo Gnosis Online, o site Gnosis Online, tá? E até mesmo simples orações feitas com veneração à Divina Mãe Natura. Esta é uma noite em que as numerosas lendas fantásticas são unânimes em ensinar que é um período em que se abrem de par em par os invisíveis portais do outro lado do espelho, o brilho da luz sobre os lagos encantados. Permite-se o acesso às cidades subterrâneas, aos castelos das Mestras do Fogo, aos palácios encantados dos unicórnios e dragões sagrados. Libertam-se de suas ataduras as rainhas, princesas e infantas e suas crianças para que brinquem e passeiem no mundo dos humanos. Afloram aos olhos daqueles que creem exames de raros espíritos e entidades elementais amparados na obscuridade misteriosa desta noite, tão comentada pelos iluminados Tritemo. Tritemo é o nome em espanhol para Johannes Trithemius. Johannes von Trithenius, de 1462, falecido em 1516. Um famoso abade beneditino, polímata e ocultista alemão. Ele é amplamente estudado por suas contribuições pioneiras à criptografia, demonologia e esoterismo renascentista. E Paracelso, que eu amo de paixão, que é o pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Foi um médico suíço, alquimista, teólogo leigo e filósofo da Renascença alemã. Ele foi um pioneiro em vários aspectos da revolução médica do Renascimento, enfatizando o valor da observação em combinação com a sabedoria recebida. E Samuel Aunveor, pseudônimo de Victor Manuel Gomes Rodrigues, foi um escritor, palestrante e fundador do movimento gnóstico cristão universal. Eu sigo esses dois, tá? Samuel Aunveor e Paracelso. As damas das nuvens Daknis, do mistério tibetano, com seus olhos azul celeste, olham para a terra e aguardam ternamente o galã que as desposará de forma santificada. As galinhas de ovos de ouro vêm ao mundo físico para ciscar na terra sacralizada desta noite mágica. As festas juninas celtas tinham como uma das brincadeiras um casal pulando fogueira, clara representação do Domingo do Fogo Tântrico. Azrael, o anjo do espelho, passeia na noite cor azul chumbo à espera de conversar com algum sacerdote gnóstico inspirado.
As plantas venenosas perdem momentaneamente seu poder e as salutíferas multiplicam suas virtudes ao que as colhem amorosamente. Os djinns misteriosos das cavernas e das areias gritam e tocam suas cornetas de chifres nos desertos da Arábia Feliz, chamando os crentes para adorar e sempre relembrando o Todo-Poderoso. Então, djinns são os gênios, né? Gênios igual o gênio da lâmpada. Os meninos dos fetos machos abrem seus grandes e brilhantes olhos e observam alegremente o que realizam o ritual sagrado no exato instante das 12 badaladas. Definitivamente, a atmosfera se carrega com um alento sobrenatural que impregna cada lugar mágico do planeta. Este é o momento propício para estremecermos a alma, colocamos nossos filhos e netos no colo e narrar-lhes nossos contos, histórias e lendas juninas que saíram de nossa memória ancestral. Contemos às nossas crianças sobre as tradições dos animais de poder e que cada um de nós possui uma força elemental que toma nos mundos internos e às vezes se materializa uma forma arquetípica. Um gamo, um urso, uma pantera, um jaguar, um colibri, uma garça, uma águia altarneira, que é inclusive o que acontece na cultura dos índios. Na noite de São João Batista, se não pudermos realizar nenhum ritual na mata ou no templo lumisial, oremos ao patrono cristão desta data, São João, por 3 vezes consecutivas. São João, São João, São João, me dê pão. E João Batista, o guardião interno do selo de Samael, atenderá seu pedido, dando a você o pão da sabedoria. Então, quando se diz, né, na oração até católica, o pão significa a sabedoria. E no dia seguinte a essa data, deve-se reverenciar e agradecer ao Cristo Sol e a seu anunciador, o Batista, pelas bênçãos recebidas. Deve-se mediar no Cristo João e refletir porque ele é o guardião do mundo dos elementais, do mundo Ginas, onde floresce a videira do Senhor. No janaísmo, no contexto religioso, Gina refere-se a um ser humano iluminado que conquistou o ciclo de reencarnações e alcançou a libertação, atuando como um guia espiritual. E porque seu ensinamento supremo é a decapitação ou morte do ego. Então, eu adoro o jainismo, já estudei, preciso até retornar ao estudo do jainismo, eu acho assim maravilhoso. Aí eu vou comentar, na oração o Pai Nosso, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então aí o pão nosso de cada dia é que cada dia você saiba mais, que você receba o conhecimento espiritual. E a fonte desta matéria é Ali Onaice, que é jornalista, escritor e coordenador geral do Gnosis Online, o site. Quem quiser, dê uma olhada lá. Então assista, comente, participe, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado e também tenham acrescentado um pouco do pão na vida de vocês. Na nossa agenda cultural, nós temos todas as sextas-feiras que eu compartilho as notícias da nossa região, registradas pelo Grupo 1 de Jornais, na Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia e participe, gazetadepinheiros.com.br, envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais
Gazeta de Pinheiros no Instagram ou pelo e-mail leitor@grupo1.com.br. E vamos passear com nossos filhos, família, escolas e mesmo amigos na Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimento sobre a vida e a importância das abelhas. Então é cidadedasabelhas.com.br/produtos para você comprar os produtos, ou você pode pedir pelos telefones 4614-0609, 94302-6580, o link está na descrição de todos os programas. Os serviços é de terças aos domingos, das 10 às 16, o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E você também pode adquirir mel e os produtos da Cidade das Abelhas, inclusive geleia real, comigo, pelo telefone 1199-724-1111. Eu desejo a todos que tenham um excelente final de semana, e esse final de semana é prolongado, né? Dia 4 é Corpus Christi e depois o final de semana.